Estamos de volta com o Cine Debate no canal Urban TV. Lembrando que, se você está gostando do programa, ele vai ao ar todos os sábados às 21 horas. E depois do primeiro programa, vocês vão poder acompanhar todas as terças e quintas também pelo YouTube e no canal da Actolio TV. Seguindo então com a nossa discussão, a gente estava falando de uma das cenas finais do filme, né, que foi a cena de Natal, em que a família do Tony, né, estava todos reunidos e o Dom, ele estava sozinho. Naquele momento a gente percebeu o tanto que ele, por mais casca grossa que o personagem é, todo mundo precisa de família, todo mundo precisa de um amigo, de alguém que possa confiar. E ele estava passando esse ano novo sozinho, completamente sozinho, o Natal sozinho. E eu lembro de quando eu assisti, eu fiquei com um aperto de coração muito grande, porque o Tony, ele ficou pensando, poxa, e o Dom, será que ele tá sozinho? E aí nessa cena ele decide não passar sozinho o Natal e ir para casa do Tony, e aí ele é recebido, né, de braços abertos. É uma estranheza a princípio, né, porque só tem italiano, né, e aí aquela estranheza e depois seguido de um abraço e de como que todas as pessoas ao redor da família também se transformaram nesse processo todo, né, e acabaram quebrando alguns preconceitos e alguns, né. Por ele ser um road movie, é quase que crucial que ele esteja o roteiro do padrão. Um roteiro mais técnico, né? Para prender a pessoa. Então, quando chega ali no final, a gente meio que já deduz que vai ter que terminar num ápice, numa alegria, né? Mas ao mesmo tempo você fica, o que vai acontecer? Porque eles estão distantes, né? Daí tem a cena dele sozinho lá e o Tony comemorando o Natal, né? Você fica pensando o que vai acontecer. Apesar de o Tony ter convidado ele para passar o Natal com a família dele, sim, e ele recusar. Então ali a gente já pensa, não vai terminar o Natal, né? Aí já jogou Não pra vai, baixo. Já quebrou a expectativa. A gente torce, a gente fica torcendo. E fica torcendo, é isso que foi legal. Mas Porque a gente fica torcendo e você imagina mil coisas. Não, o irmão dele vai aparecer. O irmão dele, que ele tem um irmão sumido, até o Tony incentiva ele a ir atrás, o irmão, né? Eu pensei, então vai aparecer o irmão dele, ele vai ficar no Natal com alguém da família. Sim. Mas não, foi brilhante eles ter feito. Ele apareceu. Não sei se a história real é essa mesmo, que foi até teve esse Natal mesmo. Mas, terminou o filme muito bem lá em cima. É um resgate, né? Ele não ficou abandonado, né? Porque no filme todo ele meio que abandonado, né? Então, além dele ser negro naquela época, ele também era homossexual. Eu lembrei agora de uma cena em que ele se encontra com um rapaz, né? Ele bebia muito, né? Todas as noites ele bebia, pelo menos acho que uma garrafa quase inteira de uísque, né? Ele era alcoólatra, né? Então eu lembro que de uma noite ele foi e ele acabou sendo espancado na rua. Naquela noite, eu acho que foi um dos principais motivos que o personagem do Viggo, o Tony, se sensibilizou. Ele falou, eu tenho que cuidar dele também, né? Se eu não cuidar, ele vai fazer alguma coisa que não pode, que não deve. Então, aí aquela irmandade já se fortificou naquele momento em que um começou a cuidar do outro. E esse cuidado ele é apresentado no final do filme, antes mesmo deles se encontrarem na casa para partilhar do Natal, porque a esposa do personagem do Viggo Mortensen, ela pediu que ele voltasse antes do Natal, até a noite de Natal. E ele prometeu isso para a família. E justamente nesse dia, que é o dia que eles vão embora, há uma nevasca enorme, pega lá a cidade e fica difícil para eles chegarem. E o que acontece? O personagem o Tony Vallelonga tá muito exausto. Então, o que acontece? O Don Shirley, ele se oferece para poder dirigir o carro, sendo que ele tinha contratado para poder que o personagem do Viggo Mortensen dirigisse. Ele se rebaixou, porque até então eu te convidei para... Esse é o seu trabalho. Na verdade foi uma surpresa, porque ele diz assim, pare o carro, tem muita nevasca, né? E ele diz, não, eu tô muito cansado, eu vou parar o carro. Ele diz, não pare, ele disse, não pare o carro, siga, não, mas eu tô muito cansado. E dá uma cortadinha de cena. Dá uma cortadinha de cena. E de repente, quando eles estão chegando, o carro vai chegando assim, quando você vê quem tá no volante. o Don Shirley. É muito bom, gente. Você A conheceu surpresa do filme. a atriz esposa do Tony?
A Linda. A Linda. Você sabe que o outro papel que ela fez, que na época foi o live action do Scooby-Doo. Ela era a Velma, Ah, sim. tá ligado? Falando na pode esposa, crer. a família italiana é muito apaixonada, né? Assim, a família em si, os casais, né? Tem essa fama, muito lindo. né? E eles têm uma união gigante e eles se amam muito, né? A esposa e o Tony. Sim. E ela pede pra ele escrever pra ela. Ah, essa parte E é durante o muito boa. filme, ele começa a escrever lá de onde eles estão. E ele escreve daquele jeito, né? Nossa, estronchado Não mesmo. escreve, não na sabe, verdade, não né? escreve. Hoje né? fui no mercado e comprei 2 ovos. Exato. Então o Dom começa a ensinar ele a arte, né, da escrita poética, De né? expressar também o que ele sente, tá Expressar, ligado? exato. Porque ele ama a esposa dele. Exato. Se ele sabe colocar isso no papel. Isso. E aí essas cartas chegam e ela lê para as amigas, para as vizinhas. Ah. Todo mundo fica assim, sabe? Isso. Uau, meu Que Deus do homem céu. é esse? E no final, quando ele na festa. surge lá na festa de casamento, eles se Já abraçam, né? Ela vem para conhecer o patrão dele, que levou ele em viagem e tal. Quando eles se abraçam assim, aí ele diz assim, que prazer em conhecer você, né? Ela diz assim, muito obrigada por ajudar ele a escrever as cartas. É muito lindo. É muito bom. Esse filme é surpresa, uma atrás da outra. São surpresas, sabe? Você não espera as coisas. Vem aquele pacote assim, se abre o laço. É muito, muito empolgante. Muito Ainda bom. falando desse final do filme, eu achei uma cena encantadora, porque quando o Tony convida ele para poder entrar dentro de casa, para poder partilhar do Natal com o personagem do Don Shirley, ele se nega, ele vai para casa. E ele encontra que a pedra que o personagem do Tony tinha roubado. Ele tinha roubado a pedra, porque no início do filme, assim que eles vão fazer a viagem, o personagem o Tony, ele rouba uma pedra de uma lojinha. Sim. E o Don Shirley descobre. Devolve. E aí pede pra devolver. Ele vai devolver, mas na verdade ele não devolveu. E aí no final, o Don Shirley leva a pedra pra casa. E ele olha, a forma como ele olha pra pedra, pensa realmente no valor de ter a presença de um amigo, de ter alguém do lado, de ter alguém, ainda mais nessa data tão festiva que é o Natal, né? Que é muito triste passar o Natal sozinho. Não sei se vocês gostam, mas e ele olha pra aquela pedra e ele volta pra casa do Tony Velho Longa e partilha do Natal com ele. Eu acho essa cena incrível, é uma cena um pouco mais longa, né? E tipo, não tem muita fala, mas a forma como ele olha, o apreço que ele sente, é uma composição perfeita que o ator É faz. interessante você ter dito isso, porque a fala é só uma das conversas do texto, né? Tem os gestos e como uma gênese bem construída, o ator, o personagem, ele olha para uma pedra e na cabeça dele tem todas as lembranças, toda a emoção que aquela pedra traz, aquela memória, e só um ator que constrói uma gênese de calibre para conseguir passar isso apenas com um olhar, né? Sem precisar falar. Pra gente entender Sim. que ele tá Olha, olhando pra fiquei até pedra. arrepiado agora. Ele tá olhando pra pedra e ele tá lembrando de toda a história. Toda a história, todos os 2 meses. Olhando pra uma pedra. Olhando pra uma pedra. E tu percebe isso na composição, no olhar, na expressão que ele faz. É bem construído. E a direção também, porque vamos dizer, se essa cena fosse feita antes da cena de ele ter roubado a pedra, toda a história, primeiro aquela cena, o ator poderia ficar perdido, né? Ele não teria essa Essa memória lembrança, das né? emoções que Do ele ator construiu chegar, durante o filme. do diretor chegar pro ator e, tem a cena tal, né? Eu não sei, né, se realmente essa cena foi gravada. A ordem da cena. Mas a direção foi muito boa. Essa cena do Natal também traz outra surpresa. Eu e as surpresas. Ele tá dentro de casa com essa pedra, né? Ele tá ali olhando a pedra e aí ele faz só assim, é o corte de cena de novo, né? E bate a porta. Entendeu? Sim. Bate a porta. Então a gente acha que ele vai abrir a porta e o irmão dele vai chegar, É isso. né? Claro, ele tá ali, dessa cena, bate na porta. Ele tava em casa, né? Você acha que é ele que vai abrir a porta. E aí ele está telado na porta na casa do outro lá pra ele abrir. Ah, gente, muito bom. Muito bom. Foi uma boa edição também. É maravilhoso, né? A São forma como demais. o
Márcio comentou sobre direção, né? Não apenas é importante ter um bom ator, também um bom roteirista, com um bom produtor. Se você não conseguir direcionar tudo isso de uma forma que prenda a atenção, porque às vezes você pode contar uma história maravilhosa de uma forma que, de alguma forma, não se conectou, né? Então ele utilizou isso, né, com muita maestria para conseguir contar essa história de uma forma que funcione, né? E essa equipe toda que está por trás dos filmes, não só, né, a linha de frente, que são os atores, né, o elenco, mas também a equipe que está por trás, toda a equipe técnica, com a iluminação naquela a forma chuva. como foi organizado o programa também, porque uma direção inteligente, como o Márcio comentou, se tivesse feito em outra ordem, provavelmente o ator não teria toda essa carga emocional que ele teve pra ver olhar a pedra e ver isso, né? E é interessante dizer que, na verdade, esse é um dos filmes, é o primeiro Oscar que o Peter Farrelly ganha na carreira dele como diretor, porque ele já tem 25 anos de carreira. Ele começou em 1994 com Debbie Lloyd, depois ele fez outros filmes como O Amor é Cego, Eu Mesmo e Irene também. Eu mesmo e Irene, e esse é como vocês já falaram antes, é o primeiro filme com um teor mais dramático dele. Debbie Lloyd também. Debbie Lloyd também? Tem muito. O Amor é Cego. O Amor é Cego também, é muito bom. A minha mãe ri de... É filme de sessão da tarde. É filme de sessão da tarde? Mas são filmes lindos ainda. Esse que é o Green Book, eu sinto que ele também é um filme de sessão da tarde, mas ainda assim é muito lindo, de qualquer forma. Não que os filmes de sessão da tarde sejam ruins, né? Ele dá essa impressão, porque tu vê que é uma impressão que road movie, daí tu já pensa, um filme bacaninha pra ver, pra rir, pra comer pipoca. Mas não, cara, ele começa a te fazer pensar e tu começa a dar uma discussão aqui, dá um programa de TV, né? Sim. E não é que deu. Então é um road movie pra pensar, assim. Ele é um filme que é relativamente barato, assim, ele custou 23 milhões. E arrecadou mais de 377 milhões. Imagina. E tá rodando ainda, tá arrecadando ainda. Sim, é relativamente recente, né? Então é um filme que... Ele foi lançado em janeiro. Tu tem alguma cena, tipo assim, Foi em que janeiro. quando tu viu o filme, você falou, cara, que cena massa pra caralho. Tipo, tem uma cena preferida de todo o filme. Ele na chuva falando que ele não é homem suficiente. O chega aquele da... Aquele chega sim. Nossa, arrepio. Sim, Que ele fala, eu não sou negro o suficiente pros negros, eu não sou branco o suficiente, eu não sou homem o suficiente, né? O que eu sou? Você, pelo menos, né, dando a entender que o Tony pelo menos tinha uma identidade, sabia onde estava. Né, tinha seu lugar, ele não, né? Apesar de ser rico, ser famoso, né? Super talentoso, como pianista, né? Maravilhoso, né? Eu gostei muito, desculpa, pode continuar, da cena do bar, que, sim, primeiro que a estética do bar, muito bonita, muito simples, tudo, sabe? E daí ele vai lá, começa a tocar música clássica pros negros, tá ligado? Que estão acostumados com um outro estilo de música, que a música clássica é muito sofisticada pra eles, entendeu? Sim. Ele vai lá e começa a tocar junto com a banda, que eu sou apaixonado por música, então, tipo, aquela cena pra mim é muito, muito massa. E aquele dos joguinhos que eles estão na frente do hotel que convidam ele pra jogar, e ele disse que não... dados, né, que eles estão jogando. Os dados. E ele disse que não porque nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado. Os negros ficam contra ele, né, tipo... Ele nunca se deu o privilégio assim? de experimentar essas coisas, né? Assim, normais que as pessoas assim fazem. Essa cena que tu falou do bar é interessante porque durante todo o filme ele meio que se dá um sorriso assim, mas é como um dever que ele tem como um dever que é o trabalho dele fazer isso. Ele faz mais por trabalho. E nesse ele já tem um sorriso sincero. Ele tá feliz realmente de tocar naquele ambiente com pessoas que gostam do trabalho dele, pessoas que ele sente que aceitam ele como ele é. E meio que, tipo assim, cara, tipo, toco música clássica por trabalho, mas essa aqui alimenta minha alma, tipo, me traz felicidade, tocar um outro ritmo, que numa oportunidade anterior, numa cena anterior, o Tony questiona ele se ele conseguiria tocar igual o Chuck Berry, o Little Richard, tá ligado? Sim, música, cinema, filmes, a arte, ela toca as pessoas, né? Então, a gente vai ter que finalizar esse debate agora, né? Onde vocês vão encontrar esse filme? Ele está disponível na Amazon e também está disponível no NetNow. Então, eu queria que vocês mandassem um e-mail pra gente no contato
cinedebate.com.br. O que vocês acharam do debate? Tem algum filme que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, que a gente tivesse um olhar um pouco mais a fundo? E vamos já fazer um gancho para o próximo programa, que a nossa resenhista vai falar sobre o filme Relatos Selvagens, o filme argentino, até quando vai a linha tênue entre a sanidade e a selvageria. Então, até o próximo programa, pessoal. Tchau. Muito obrigado.